eu tô aqui lembrando, né, quando foi uma das vezes que isso aconteceu. Porque assim, né, eu tenho mais de 10 anos de leitura, mais 10 anos que eu li intuitivo, né? Então são 20 anos aí. Então, para lembrar ali a primeira vez, leva bastante tempo. Mas eu lembro de uma história que essa me marcou. E ela é recente, tá, gente? Para vocês verem como essas coisas acontecem. Mas eu vou explicar para vocês entenderem. Eu fiz uma leitura recentemente, e aí na hora que a gente estava fazendo a leitura, e a leitura era por áudio, não era por vídeo. E aí a pessoa passou lá os dados, né? Porque para você começar a fazer a leitura, você tem lá o nome completo da pessoa, a data de nascimento, e você começa a fazer a leitura. E era uma leitura de relacionamento. Então, normalmente eu peço também o nome completo e a data de nascimento do parceiro ou da parceira. E nesse caso, a pessoa passou. Estamos lá fazendo a leitura. E aí já tinha lido, gente, já estava quase finalizando o atendimento. Olha que loucura isso. Estava quase finalizando ali o atendimento. E aí a pessoa, aí eu mandei o áudio, né? Mandando o áudio para a pessoa, explicando carta por carta ali, o método tal, não sei o quê. E aí eu mandei o áudio para a pessoa e perguntei para ela, olha, tá fazendo sentido para você? Porque você pode ir fazendo perguntas também, e eu vou tirando mais cartinhas aqui para poder entender e te passar tudo direitinho. Aí a pessoa virou, na verdade virou, né? Porque a gente imagina que a pessoa virou, mas ela escreveu e colocou assim: não está fazendo sentido nada. Nada está fazendo sentido. Aí eu, como assim, né? Aí ela falou assim, e eu tinha mandado um áudio falando, porque pegando as datas de aniversário, eu falei, nossa, vocês são do mesmo mês. Tarará, tarará, não sei o que, não sei o que. Que coincidência, nananana. Aí ela falou, mas não, essa pessoa é de tal mês. Aí, isso, gente, precisa estar muito certinho na hora que você vai fazer a sua leitura, né? Você tem que estar com os dados direitinho da pessoa, porque é a energia da pessoa que você está abrindo, né? Aí eu fui, peguei lá na mensagem e mandei para ela que ela havia me mandado aquela data de nascimento. Aí ela fala, putz, errei. Então ela tinha errado na data de nascimento, tinha passado uma outra data de uma diferença de quase um ano. Um ano não, mas uns 9 meses de diferença. Né? Era muito tempo. Aí eu falei para ela, bem, então eu vou ter que fechar todo o baralho e nós vamos ter que abrir agora na energia certa da pessoa, né? E aí vamos ver se, eu falei, talvez, eu falei, possivelmente é por isso que não está fazendo sentido para você. Ok. Aí nós fechamos, aí eu fechei, né, as cartas, abri de novo na energia, né, na energia certa ali da pessoa, e fui tirar ali as perguntas que a pessoa queria, que desejava. Mas uma pergunta ficou muito parecida, né, que ela falou que não fazia sentido. E aí, gente, se fosse lá no começo da minha jornada, isso me deixaria com muito medo de ter falado coisas nada a ver para outra pessoa, ou teria me gerado muita insegurança, porque sou eu que não estou sabendo abrir as cartas, porque talvez seja eu que não estou conseguindo entender. Mas depois que a gente vai passando por muitos anos de atendimento, a gente vai acreditando muito nas nossas cartas. E as cartas, de verdade, elas não erram. O que pode acontecer é você talvez não entender, mas a carta errar, impossível, de verdade, né? Eles são arquétipos, né? E o arquétipo tá ali. E aí o que aconteceu? Aí eu mandei o áudio para ela e expliquei o que era que a carta estava trazendo, certo? E aí para ela fez sentido. Eu falei, bem, aqui continua muito semelhante, né? Porque é dolorido também a gente escutar que talvez o outro não esteja mais na nossa, né? Não está mais desejando ficar com a gente. É difícil mesmo, não é fácil. Então a gente também tem que ter muita sabedoria na hora de você passar essa informação para outra pessoa, mas cumprir também com a verdade do baralho, mas de uma forma amorosa, né? Você tem que saber também falar para que o outro consiga compreender.
né? E aí eu fiz exatamente isso, foi explicando para ela conseguiu entender. E aí a gente percebe, né, que tem uma dificuldade da pessoa também. E olha quantas coisas aconteceram nesse atendimento. Então, a pessoa me passou a data errada, né? Eu fui ler e ela falou que não fazia sentido. Então, eu poderia, naquele momento, ter ficado muito insegura e não ter conseguido mais abrir o baralho, porque isso acontece também, né? Quando as pessoas não acreditam naquilo que você está falando, o baralho, o oráculo, isso é do oráculo, não fui eu que inventei, ele se fecha para a pessoa. Ele se fecha para a pessoa. É como se ele falasse: tudo bem, então não vou falar mais nada para você. É bem isso, gente. Então a gente tem que ter muita habilidade nessa hora, né? Para a gente conseguir abrir as cartas e ter as respostas ali. Por isso que você tem que ter essa intimidade com as suas cartas, né? Medo a gente vai ter, isso acontece. Quando eu falei para vocês, olha, isso é muito mais recente do que a primeira vez, né? Na minha jornada de leitura. Dá uma insegurança? Dá, você fala, nossa, mas será que eu falei bobagem, né? Será que eu errei aqui? A gente sente isso. Mas se você para naquele momento e não segue, você não vai abrir essa possibilidade de você realmente aprender com aquilo, né? E a gente fica preso no erro, fica preso no medo. E a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não consegue se desenvolver, né, como profissional, ou mesmo que seja para a leitura ali dos seus colegas e amigos. De alguma maneira a gente cumpre a nossa missão, que é com a leitura do baralho cigano, que é passar a interpretação, passar a orientação que o baralho está trazendo para a pessoa. Então, de alguma maneira, a gente cumpre com isso.